Você já sentiu que o dinheiro escapa pelas suas mãos como areia seca, por mais que você tente segurá-lo? Já se perguntou por que parece que alguns prosperam enquanto outros mal conseguem sobreviver, mesmo sendo igualmente dedicados e crentes fiéis? E se eu te dissesse que Jesus, com apenas uma parábola, revelou um segredo espiritual sobre o uso do dinheiro, um segredo que poucos compreendem, mas que pode transformar completamente a sua realidade financeira e espiritual, se você decidir colocá-lo em prática hoje? Essa não é apenas mais uma história contada por Jesus. A parábola dos 10 talentos é um código divino, um mapa escondido nas palavras do Mestre, que nos ensina que administrar bem as nossas finanças não é apenas sabedoria, mas obediência espiritual. E mais mostra que aquilo que fazemos com o que temos revela quem realmente somos diante de Deus. Mas por que será que tantos ignoram isso? Por que será que tantos filhos de Deus vivem sufocados por dívidas, medos e escassez? Mesmo orando, mesmo crendo. Existe algo oculto neste texto, algo que o Espírito Santo quer revelar a você hoje. Há um poder escondido por trás do simples ato de administrar bem o que Deus te entregou. Não estamos falando de uma técnica de enriquecimento, mas de um princípio espiritual eterno, que tem o poder de libertar sua mente da escravidão do medo financeiro e abrir as portas da multiplicação divina. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em uma jornada reveladora. Vamos destrinchar, passo a passo, a sabedoria de Jesus nessa parábola e o que isso tem a ver com a sua conta bancária, com os seus sonhos engavetados e com as bênçãos que você pode estar bloqueando sem saber. Você vai entender por que Deus se importa com o que você faz com o pouco que tem e por que o céu se move quando você decide ser fiel na administração daquilo que parece pequeno aos olhos humanos. E antes de continuarmos, uma pergunta: e se esse vídeo for a resposta que você pediu ontem em oração? E se for aqui que Deus resolveu te revelar por que a sua vida financeira ainda está estagnada e o que Ele quer que você mude hoje? Se você sente que isso pode ser mais que coincidência, então fique comigo até o final. Há um segredo que só será revelado àqueles que não desistem no meio do caminho. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode ser o divisor de águas entre a escassez e a multiplicação, entre a estagnação e o cumprimento do seu chamado. Na parábola dos talentos, Jesus nos apresenta 3 servos. 2 deles agem com coragem, diligência e visão multiplicam o que receberam. O terceiro, porém, enterra o talento com medo. E aqui já começa uma revelação poderosa. A maneira como lidamos com o dinheiro revela a forma como enxergamos Deus. Para os 2 primeiros servos, o Senhor era alguém digno de confiança, que esperava frutos. Para o terceiro, ele era duro, exigente e injusto. O que isso nos ensina? Que nossa mentalidade financeira não é apenas econômica, é espiritual. Muitas vezes, sem perceber, adotamos a postura do servo que enterra. Temos medo de investir, medo de sonhar, medo de sair da zona de conforto. Dizemos: melhor não mexer nisso, vai que dá errado. E ao agir assim, não estamos apenas sendo prudentes, estamos limitando a ação de Deus em nossa vida. Porque a fé que temos determina o que fazemos com os recursos que Ele nos confiou. A multiplicação começa quando decidimos crer que o que temos nas mãos é semente, e não fim. Esse primeiro tópico revela um princípio espiritual fundamental. Deus não julga o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. O servo que recebeu 2 talentos foi igualmente recompensado ao que recebeu 5, porque ambos foram fiéis. Isso quebra a mentira de que só os ricos podem prosperar espiritualmente. Você pode ter pouco, mas se for fiel com esse pouco, você se alinha ao coração de Deus. A fidelidade é o verdadeiro critério da multiplicação divina. Talvez hoje você esteja se sentindo como aquele servo com um talento só pouco dinheiro, poucas oportunidades, pouca força. Mas Deus não está pedindo que você se compare com ninguém.
Ele quer saber o que você vai fazer com esse único talento que ele colocou nas suas mãos? Vai enterrá-lo por medo ou vai acreditar que ele é contigo para multiplicar? A escolha está em suas mãos, e a forma como você responde a isso pode definir o rumo de toda a sua vida financeira e espiritual. Enquanto a maioria das pessoas só pensa em administrar dinheiro quando ele falta, José, ainda no Egito, nos ensina algo extraordinário. A verdadeira sabedoria financeira se manifesta antes da crise. Em Gênesis, capítulos 41 e 42, vemos José interpretar o sonho de Faraó, que falava sobre 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. E qual foi a resposta de José? Estabelecer uma estratégia, um plano de gestão. Ele criou celeiros, separou parte dos recursos durante os tempos bons e organizou um sistema que sustentaria todo o povo quando a escassez chegasse. Este princípio é um reflexo direto da parábola dos talentos. Assim como os servos que multiplicaram agiram com visão e propósito, José enxergou o futuro e se preparou com fé e inteligência. Muitos hoje pedem prosperidade, mas não estão preparados para administrá-la. O servo prudente não apenas ora por recursos, ele planeja, estuda e se organiza. Deus ama abençoar, mas ele só confia grandes coisas a quem demonstra responsabilidade com as pequenas. Quantas vezes você já recebeu algo de Deus, um aumento, um extra inesperado, um tempo de estabilidade e não soube o que fazer com isso? Muitas pessoas vivem como se os 7 anos de fartura nunca fossem acabar. Compram o que não precisam, fazem dívidas por impulso, ignoram conselhos e depois, quando chegam os 7 anos de seca, clamam a Deus por socorro. Mas a palavra está gritando: o tempo da preparação é agora. José não foi considerado sábio porque teve visões, mas porque agiu com discernimento. Se hoje você tem qualquer estabilidade, ainda que mínima, saiba que isso é provisão divina para te preparar para o que vem. A pergunta é: você vai enterrar o talento da fartura em prazeres passageiros ou vai armazenar, investir, planejar e edificar? A escassez pode vir para todos, mas só quem ouve os alertas de Deus e age com fé inteligente permanece de pé. José salvou uma nação porque decidiu administrar com sabedoria. O que você poderia salvar sua família, seu futuro, seu chamado se fizesse o mesmo? Em 1 Reis, capítulo 17, encontramos uma mulher que, aos olhos humanos, nada tinha a oferecer. A viúva de Sarepta vivia seus últimos momentos com um punhado de farinha e um pouco de azeite. Seu plano era simples e doloroso: fazer um último pão para si e seu filho, comer e esperar a morte. Mas nesse exato ponto da necessidade, Deus envia o profeta Elias, que faz um pedido aparentemente absurdo: faz primeiro para mim. Esse episódio nos ensina algo que poucos querem ouvir. A fé verdadeira se manifesta não quando temos muito, mas quando confiamos a Deus o pouco que temos. Essa mulher não enterrou seu talento ainda que fosse minúsculo. Ela o ofereceu em obediência e por isso viu o milagre da multiplicação. A farinha não acabou. O azeite não secou. Sua casa não foi vencida pela fome. Onde havia escassez, houve fartura contínua, não por força humana, mas por uma fé viva, ativa e obediente. Aqui está um segredo poderoso. O que você tem nas mãos pode parecer insuficiente, mas nas mãos de Deus se torna eterno. O servo que recebeu um único talento na parábola de Jesus escolheu enterrar, por medo. Já a viúva, com quase nada, decidiu entregar. E essa entrega liberou um ciclo de provisão sobrenatural. Quantos de nós não enterramos nossos talentos porque achamos que não são suficientes para fazer diferença? Esperamos ter muito para só então começar. Mas Deus está nos dizendo hoje: comece com o pouco. Obedeça mesmo sem entender. A pergunta que você precisa fazer não é quanto eu tenho, mas o que eu posso fazer com o que tenho. Aquela mulher nos ensina que a verdadeira prosperidade começa com uma atitude de fé.
e que a fidelidade nos momentos de crise atrai a atenção e o favor do céu. Talvez hoje você esteja com as mãos vazias, mas o coração cheio de fé. E isso é tudo que Deus precisa para começar um milagre. Não enterre, entregue, não fuja, confie e prepare-se para ver sua farinha e seu azeite durarem o tempo que for necessário até a promessa de Deus se cumprir por completo. Em Gênesis, capítulos de 37 a 50, conhecemos a história de José, o jovem sonhador que foi vendido como escravo, injustiçado e esquecido. Mas no momento certo, Deus o coloca como governador do Egito, responsável por liderar a maior estratégia econômica registrada nas Escrituras. O que José faz com esse poder? Ele interpreta um sonho profético que revela 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e em vez de desperdiçar os anos bons, ele se prepara para os tempos difíceis. José é o exemplo perfeito de um servo que recebeu muitos talentos e os multiplicou com sabedoria. Ele não foi seduzido pela abundância, mas guiado pela prudência. Ele nos mostra que o sucesso financeiro não vem apenas da bênção de Deus, mas da nossa capacidade de administrar com discernimento o que Ele coloca em nossas mãos. A estratégia de armazenar parte da colheita foi divina, mas sua execução exigiu organização, disciplina e visão de longo prazo, virtudes que todo cristão precisa cultivar. Quantas vezes Deus nos entrega recursos, ideias, oportunidades, e nós, por falta de preparo, vemos tudo se esvair entre os dedos? José nos ensina que a fé não é inimiga do planejamento. Ao contrário, Deus abençoa quem planeja, quem guarda, quem pensa no amanhã com os olhos no céu e os pés no chão. Mesmo em tempos de fartura, ele não se deixou levar pela emoção. Manteve-se firme no propósito. E por isso, enquanto o mundo inteiro padecia, o Egito prosperava e as nações vinham até ele em busca de socorro. Talvez hoje você esteja vivendo seus 7 anos de fartura, ou, quem sabe, já tenha entrado nos 7 anos de escassez. Em qualquer um dos 2 cenários, a sabedoria de José é a mesma: use os talentos que Deus te deu com inteligência, temor e visão espiritual. Porque os tempos mudam, mas o Deus que dá o sonho e a provisão continua o mesmo. E Ele está levantando Josés nesta geração, pessoas que não enterram talentos, mas os transformam em salvação para muitos. No livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao 20, vemos um homem que, mesmo não sendo sacerdote, nem profeta, nem rei, foi usado por Deus para reerguer uma cidade inteira das cinzas, começando pelos muros. Neemias não recebeu ouro, nem prata. Seu talento foi a capacidade de enxergar uma necessidade, se mover com compaixão e agir com estratégia e coragem. Ao ver Jerusalém em ruínas, Neemias não se limita a orar. Ele planeja. Ele pede autorização ao rei, consegue recursos, monta uma equipe, visita as ruínas à noite e faz um plano de reconstrução que muda a história de seu povo. Essa passagem nos ensina que muitos de nós receberam talentos que não vêm em forma de moedas, mas em forma de dons práticos como liderança, organização, visão e iniciativa. Talvez o que Deus te deu não foi dinheiro ainda. Talvez Ele tenha te dado a mente que pensa soluções, as mãos que constroem, a boca que motiva, ou os olhos que veem além da destruição. Neemias nos mostra que o talento que transforma não é aquele que apenas se guarda, mas o que se investe no reino. Ele não esperou que alguém fizesse. Ele se levantou. E por isso, Deus o honrou diante de todo o povo. Você pode estar cercado por ruínas, dívidas, falências, relacionamentos quebrados ou autoestima destruída. Mas se você reconhecer o talento que o Senhor já colocou em suas mãos e se levantar como Neemias em oração, mas também em ação, a reconstrução começará. Há talentos em você esperando ser ativados. Não enterre o que o céu te entregou. Use, construa, reconstrua. Deus te chamou para isso.
No livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos de 9 a 12, encontramos um momento decisivo na vida de Salomão, filho de Davi. Ele acaba de assumir o trono e Deus lhe oferece um pedido. Em vez de pedir riquezas, fama ou vingança contra seus inimigos, Salomão pede sabedoria para governar o povo com justiça. Essa escolha revela um princípio fundamental para lidar com nossas finanças e talentos. Não basta ter recursos ou dons, é preciso sabedoria para usá-los corretamente, sob o temor a Deus. Salomão reconhece que a verdadeira prosperidade vem quando investimos com prudência, entendendo que cada decisão financeira deve ser guiada pela justiça e pelo propósito divino. Essa sabedoria concedida a Salomão o tornou o homem mais rico e influente de sua época. Mas o verdadeiro segredo não estava apenas nas riquezas acumuladas, e sim no coração alinhado com Deus, que sabe usar os talentos e recursos de forma que glorifique o Senhor. Na sua vida, quantas vezes você já recebeu o azeite ou os talentos, mas sentiu dificuldade em saber como aplicar da melhor maneira? Deus quer te conceder essa sabedoria hoje, não para acumular bens para você mesmo, mas para investir na construção do reino, ajudando os outros e prosperando com propósito. Invista com sabedoria, com justiça e com temor a Deus. Esse é o segredo para que os seus talentos rendam frutos verdadeiros, que resistam às tempestades da vida e tragam bênçãos duradouras. Você chegou até aqui. Pouquíssimas pessoas têm a perseverança e o coração aberto para ouvir até o final uma mensagem que mexe com as profundezas da alma e desafia nossa relação com Deus e nossas finanças. Quero que você saiba o simples fato de estar ouvindo esta palavra já o coloca entre os escolhidos que não se conformam com o pouco, que desejam mais do Espírito Santo e buscam uma vida transformada. Agora, mais do que nunca, pergunto a você, por que decidiu ficar até aqui? Quero que deixe nos comentários a frase: "Eu escolhi multiplicar o que Deus me deu, para que eu possa reconhecer seu compromisso e sua fé viva." Essa é a marca dos que realmente querem ver a transformação acontecer, e eu quero ver seu nome listado entre eles. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e irmãos de igreja que precisam dessa luz hoje. Entenda que cada compartilhamento é como uma semente lançada no solo, pronta para germinar e multiplicar. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui falamos o que o mundo e até muitos cristãos têm medo de abordar: o poder que Deus nos deu para prosperar com responsabilidade e fé. Não se envergonhe de estar aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te desafio a ser parte deste grupo seleto, desta família espiritual que busca crescer em todas as áreas da vida. A verdadeira vergonha será perder a chance de aprender e crescer por medo ou por comodismo. Estar inscrito aqui é sinal de coragem e compromisso com o reino. Siga firme, continue assistindo aos nossos vídeos. Cada palavra é um passo para manter sua chama acesa, para que você não apenas sobreviva, mas prospere na graça e na sabedoria divina. Não pause este vídeo antes de terminar. Cada segundo é parte da conexão que Deus quer fazer com seu coração hoje. Você não está só. Deus está com você. E eu também, caminhando lado a lado nesta jornada de fé, talentos e multiplicação. Que o Senhor te abençoe e te guie com poder. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo seja sempre seu sustento.